Oi, gente, conforme prometido, vim trazer pra vocês o meu relato de parto, contar como que foi o nascimento da minha terceira bebê. Já fazem quase 60 dias que ela nasceu, mas só agora eu consegui aparecer aqui, mas não tem problema. Então vamos lá. Eu tinha duas datas prováveis de parto, né? De acordo com a data da última menstruação, seria dia 23 de julho. E de acordo com a data da primeira ultrassom, seria dia 29 de julho. Dava aí uma diferença de uma semana de uma data e outra, o que é super normal em todas as gestações, né? Alguns médicos consideram a data da última menstruação para ver a data provável de parto, e outros preferem conduzir aí de acordo com a data da última ultrassom, porque às vezes pode ser mais fidedigna a idade gestacional. Mas enfim, então eu considerava ali essas duas datas. Quando me perguntavam quando o bebê ia nascer, eu falava entre 23 e 29 de julho. Tudo certo. Então no dia 10 de julho saí toda linda, pomposa, igual vocês estão vendo nessa foto aqui, pra minha última ultrassom. Eu tava de 38 semanas. A médica que costumava fazer meu ultrassom não tava lá naquele dia, então foi uma outra médica que me atendeu e tudo bem. Só que a maneira como ela conduziu aquela ultrassom me assustou muito, porque ela ia olhando as coisas e ela ia fazendo aquela cara de preocupação, sabe? Fazia umas perguntas pra mim, tentando confirmar alguns dados. Aquilo começou a me deixar muito ansiosa. E aí ela falou: olha, eu tô achando que seu bebê é muito pequeno pra idade gestacional. Tem certeza que você tem essa idade gestacional? Eu falava sim. Mas enfim, eu fiquei super assustada, gente. E ela ficava fazendo umas caras de preocupação, olhando pra técnica, sabe? A moça que fica anotando o laudo lá. E ela não me explicava direito. A única coisa que ela falou foi isso. Ela falou: olha, eu tô bem preocupada porque eu tô achando seu bebê muito pequeno pra idade gestacional que você tá. Então, passa na sua médica quanto antes pra verificar. Falei, beleza. Por sorte, eu já tinha consulta marcada no dia seguinte, no dia 11 de julho. E aí, aquela noite foi daquele jeito, né? A gente fiquei super preocupada. Mas, enfim, falei, quando for na minha consulta, vou ficar mais aliviada de ouvir da boca da minha médica, né? Da minha obstetra, o que ela tem a dizer a respeito desse laudo. E aí cheguei lá com a ultrassom, já falando pra ela toda a minha preocupação, e ela me explicou um pouco melhor, né? Então eu tava ali no laudo com um diagnóstico de restrição de crescimento intrauterino tardio, né? Tardio porque já é no final da gestação. E ela me explicou que o que acontece? Por algum motivo, não sabe-se qual, porque todos os meus exames estavam normais, não tive diabetes gestacional nessa gestação, enfim, tava tudo normal, tudo dentro ali do padrão de normalidade, né? Não tinha nenhuma intercorrência da minha parte. E ela falou que então, por um motivo desconhecido, a placenta parou de enviar os nutrientes necessários pro bebê. Isso era comum a partir da 35ª semana de gestação. Era mais comum do que eu imaginava. Eu nunca nem tinha escutado falar disso, mas aquilo me preocupou muito. Como assim, né? A placenta parou de enviar nutrientes pro meu bebê? É uma coisa super preocupante. E aí, o que acontece? Eu tava de 38 semanas. Não fazia sentido esperar 39, 40 semanas de gestação, esperar entrar em trabalho de parto de forma espontânea. Por quê? Porque a placenta já não estava enviando nutrientes necessários pro bebê. Então, se eu esperasse mais 2 semanas, isso só ia piorar, porque o bebê ia estar ali, não ia estar recebendo os nutrientes necessários. Então, ela precisava aproveitar a vitalidade daquele feto, né, pro parto normal, porque no parto normal o bebê precisa fazer força tanto quanto a mãe, precisa trabalhar ali, gastar energia, e se a gente esperasse mais 2 semanas, entrar em trabalho de parto espontâneo, esse bebê poderia não ter força na hora do trabalho de parto, e poderia vir a ter ali alguma intercorrência na hora do nascimento, enfim, ou nem chegar lá, infelizmente acontece em alguns casos mais complicados. E ela falou: olha, então a gente vai ter que internar amanhã pra induzir o trabalho de parto. Aí aquilo me desesperou. A minha consulta era à noite, era mais ou menos 7 horas da noite que eu tava passando a consulta com ela. Então vocês podem imaginar aí que eu nem dormi aquela noite, né? Fiquei super preocupada e eu orava muito, assim, pedia muito, né, naquela noite pra Deus conservar a vitalidade da minha bebê ali, pra que ela conseguisse ter um parto normal e, enfim, não ter nenhuma intercorrência e dar tudo certo. Eu acho que eu fiquei tão encasquetada com aquilo que quando eu fui pro hospital no outro dia, às 6 horas da manhã, e fiz o primeiro cardiotoco, eu já tava com contração intrauterina. Ou seja, antes mesmo de começar a induzir o trabalho de parto, provavelmente naquele dia ou no dia seguinte eu ia acabar batendo lá na maternidade, porque eu já tava tendo contração intrauterina, né? Meu corpo já tava em trabalho de parto. Então, enfim, internei, minha médica chegou lá por volta das 10 horas da manhã e a gente fez a indução com o balão. Não sei se vocês já ouviram falar, eu também nunca tinha escutado falar, nunca tinha visto sobre isso, mas eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem.
E o balão nada mais é que uma sonda, né, que tem 2 balãozinhos, ela infla com água. Então um balãozinho fica lá dentro do colo e o outro fica pra fora. Então o que acontece? Conforme ele vai se movimentando ali, aquela bolinha de água vai se movimentando, ela vai chacoalhando ali o útero e emitindo sinais pro corpo de que o trabalho de parto precisa acontecer. Causar ali um descolamento do útero também. E esse trabalho de parto começar a ser induzido ali de forma não medicamentosa, né? Não ter que tomar medicação pra isso. E a minha médica colocou aquilo em mim e falou que eu poderia esperar umas 6 horas que o balão saía sozinho. Mas o balão saiu sozinho em 1h30. Eu já tava super em trabalho de parto. Foi tudo muito rápido. E aí a gente tirou o balão e eu fiquei ali, né? Eu tava na internação até esse trabalho de parto ganhar mais força e ir pro centro cirúrgico. Aí por volta das 3h30 eu fui pro centro cirúrgico, mais ou menos umas 4 horas da tarde. Estourou minha bolsa. Eu não tive ruptura espontânea da bolsa em nenhum dos meus 3 partos. Em todos os partos eu pedi pro médico romper a bolsa pra mim. Isso acaba acelerando aí o trabalho de parto, né? Então também foi sem uso de analgesia, não quis piscina. O que me dava conforto ali era jogar água quente nas minhas costas e ficar agachando. Eu tentei outras posições, eu ficava andando, mas agachar era a posição mais confortável pra mim. Então, essa foi a posição que eu me encontrei, assim. Uma curiosidade sobre esse terceiro parto é sobre a minha resistência à dor. Eu tenho uma foto aqui até que mostra, ó, desse outro lado, do lado direito do painel é o batimento cardíaco do bebê e do lado esquerdo é a contração. Pode ver que tá bem alta e assim, eu tava ok, lógico, eu sentia, né, as contrações, mas era diferente dos outros partos, sabe? Eu conseguia segurar ali muito mais. E eu conseguia trabalhar muito a minha respiração. Eu tava muito consciente do momento do meu corpo, dos meus sentidos. Então toda vez que tava vindo a contração, eu falava, tá vindo contração. Eu já começava fazer respiração, sabe? Me concentrar na respiração, tipo, puxar pelo nariz e soltar pela boca. Eu ficava fazendo isso durante todo o tempo da contração até ela ir embora. E eu fiquei muito bem assim. Então eu tinha muito mais consciência do meu corpo, da contração, enfim, nada como experiência, né? A gente já sabe o que esperar. Então isso foi muito positivo. Então mais ou menos ali por volta das 4 horas rompeu a bolsa e às 4h40 a Lia nasceu. Então de certa forma, quando eu entrei em trabalho de parto ativo também foi bem rapidinho, né? Fiquei 1 hora ali no centro cirúrgico e ela nasceu. Tô colocando algumas fotos pra vocês verem do momento. Que foi muito bom, muito precioso. Eu fiquei muito grata. Quando eu peguei ela no colo, eu olhava pra ela, que é o momento dessa foto aqui em especial, e eu só falava obrigada, 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 porque eu tava muito preocupada, gente, muito. Imagina, né, de repente você escutar que a sua placenta não tá mais ali fazendo a função dela de enviar oxigênio, nutrientes pro seu bebê não tá crescendo, ele estagnou, parou de crescer. Enfim, gente. E aí ela nasceu, né, nessa posição que eu tava mais confortável, ali sentada no troninho, que eles chamam. A Aira, que é a minha primeira filha, também nasceu nessa posição, que eu achei muito mais confortável. E ela veio ali direto pro meu colo, depois nós fomos pra maca, ela ficou comigo ali o tempo todo. Foi super respeitoso, a neonatologista só tocou nela, só pegou nela pra fazer os exames e, enfim, todos os procedimentos necessários depois que eu liberei. E ela veio imediatamente pro meu seio e ela sugou muito forte, assim, que eu não tinha passado pelas outras experiências também, porque eu tive muita dificuldade de aumentar as outras que nasceram com a língua presa. E ela já veio, ela ficou muito tempo, acho que ela ficou uma meia hora ali no meu peito, até que depois ela parou e aí a pediatra pegou ela pra fazer todos os procedimentos necessários. E aí logo me ofereceram comida também, eu comi antes, só não comi durante porque eu não quis. E após o parto também, o que, nossa, é extremamente importante, né? Eu acho um absurdo esse negócio de trabalho de parto em jejum. A gente precisa de força, de energia pra expulsar uma criança ali do corpo, né? Então foi tudo maravilhoso, do jeito que eu sempre sonhei. E como foram com as outras também, né? Graças a Deus eu tive 3 partos muito bonitos, muito respeitosos. Eu sou muito feliz pelas minhas filhas terem nascido de uma maneira tão bonita. Gente, e é isso. Eu fiquei de dormir meu pacotinho. Então o Lia nasceu dia 12 de julho, às 4h40 da tarde, bem pequenininha, com 47 centímetros, 2,6 kg. Ai, meu cabelo. 2,6 kg.
E agora tá aqui, ó, já ficando bem gordinha, bochechuda. Né, amor da mãe? E eu sou extremamente grata a Deus, primeiramente. Ao meu marido, né, que sempre ao meu marido, né, que sempre ali comigo, me dando força, segurando as pontas, guardando toda a preocupação para poder passar tranquilidade para mim. A toda a equipe que me acompanhou, enfermeira obstetra, todas as técnicas de enfermagem, pediatra, mas principalmente a minha médica, né, ginecologista obstetra, porque ela foi muito sagaz, ela foi muito profissional. Se não fosse esse olhar clínico apurado que ela teve, talvez eu não estivesse gravando esse vídeo hoje com a minha bebê no colo. Eu sou eternamente grata à minha obstetra, porque ela foi muito precisa, ela teve um feeling clínico, assim, sensacional, né? Ela foi no momento certo, e foi exatamente o que ela falou. Se já a placenta já não estava enviando nutrientes pro bebê, o bebê tinha parado de crescer, por que a gente ia esperar 2 semanas para esse bebê nascer, né? Entrar em trabalho de parto espontâneo poderia ser um grande risco para esse bebê, porque ele não ia ter vitalidade suficiente para nascer, né? E ele ia entrar em sofrimento fetal, muito provavelmente. Então ela foi muito precisa. Eu tava com muito medo de ir pra uma cesárea, né? Então talvez se fosse algum outro médico ia acabar me conduzindo pra esse processo, que era um processo que eu não queria. Então ela foi maravilhosa, ela foi assim, extremamente profissional. Ela foi muito sagaz, né? Ela teve um olhar clínico ali muito apurado pra situação e agiu no momento certo. Foi exatamente o que ela falou, a gente precisava aproveitar a vitalidade do bebê, né? Ele tinha peso pra nascer, e todos os padrões de vitalidade dele estavam bons. Então ele estava apto, ele poderia entrar em trabalho de parto naquele momento, porque ele ia conseguir passar por todo esse processo que é estressante ali pro feto, né? Então foi isso, gente. Foi um susto aí. E aí depois quando a neonatologista pegou a bebê e tirou peso, medida, enfim, tudo, e ela fez o CAPU, né, que é um cálculo lá pra saber exatamente a idade estacional daquele bebê, e deu que ela tinha 37 semanas. Então eu achava que tava de 38 e tava menos, tava uma semana a menos. Ela nasceu com 37 semanas. Então, por conta dessa idade estacional, ela saiu ali da zona de risco de bebê baixo peso. Mas ainda assim, durante o tempo que a gente ficou lá na maternidade, ela ficou sendo monitorada a todo momento. Tiveram bastante cuidado com ela, né, por conta do baixo peso. Eu tinha que ficar ali, não podia deixar passar muitas horas também pra amamentar ela, pra não ter alteração dela da glicemia, enfim. Não sei se eu estaria fazendo esse vídeo hoje, né, com alegria, se talvez ela não tivesse agido dessa forma que ela agiu e a gente tivesse esperado entrar em trabalho de parto espontâneo, esperar até 40 semanas e ela entrar em sofrimento fetal, enfim. Quero nem pensar nisso. Então foi isso, gente. Eu vou abrir caixinha de pergunta lá no Instagram pra dúvidas. E depois eu faço o vídeo respondendo todas as dúvidas, porque tem bastante gente me perguntando. Porque tem bastante gente curiosa sobre o trabalho de parto humanizado, enfim, que querem tirar algumas dúvidas. Então eu vou aproveitar esse espaço e responder todas as perguntas de uma vez. Então é isso, deixa o like aqui no vídeo e aproveita para se inscrever no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo.